Boa noite! Chegamos nessa segunda-feira abençoada. A gente tem que começar a segunda-feira pra cima, muito alegre. E eu já estou aqui num ambiente diferente, não estou no meu habitat natural do Aqui Pode Frasear. Porém, estou num lugar que eu amo. Eu tenho certeza que o meu convidado também se identifica muito, que é o estúdio de rádio aqui, o estúdio da Web Rádio do Brasil, qual a gente faz o programa aos sábados, mas a gente está dando um tempinho aí, as coisas se aglomeraram, mas a gente vai voltar, porque é um ambiente que a gente ama, que a gente se sente muito bem estar aqui por trás do microfone, sabendo que tem milhões de pessoas escutando. E hoje eu estou muito feliz, hoje é a quarta live do mês de setembro, estamos finalizando com sucesso, com meu querido amigo, já foi meu professor também, Michel Renan, e é uma pessoa muito alegre e divertida, e vamos conversar, e eu já quero chamar, que eu não quero perder tempo, ele que já está por aqui, mas antes vamos ouvir aqui um aplauso, tá bom? Que eu nunca dá certo os meus aplausos saírem na live, mas dessa vez vai dar certo, que eu vou botar bem alto aqui, aproveitar aqui o estúdio, tá bom? Vamos ver. Vamos ver. Já quero aplaudir aqui o meu convidado, dizer que é uma honra. Só assim a gente se encontra. Pelo menos aqui nas redes sociais a gente se encontra, tá bom? E ele vai entrar comigo agora, Michel. Trabalhado aí, ele é jornalista, e a gente vai conhecer um pouquinho da sua história, o que ele fez. Eu vou aí meus aplausos para você. Aê, boa noite, Fran. Boa noite a todo mundo que acompanha aqui o Aqui Pode Prosear. Aqui pode. Você tá me ouvindo bem? Tô. Você tá me ouvindo bem? Eu tô aqui na sala que tem um eco terrível, mas Aqui também tem um pouquinho também de ar-condicionado. Inclusive, eu estava preocupada com a ambiência aqui, mas acredito que vai dar certo. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Eu tô na igreja nesse exato momento. E eu também estou na minha igreja. Olha que honra! Essa igreja é cheia, até estúdio de rádio. Então, tá convidado a vir nos conhecer aqui. E fazer um programa aqui comigo, aos sábados. Beleza, eu vou só chamar. Então, Renan, vamos bater um papo. Tô com saudade de você. Nunca mais lhe encontrei por aí. O que você anda fazendo? Ah, muita coisa, meu Deus do céu. Vocês conseguem me ouvir bem? Tá dando para ouvir. Eu vou até entrar, amor, entra bem e coloca no fone para você ouvir se tá bom. Escuta aí direitinho no coisa. Então, vamos conversar, vou descobrir um pouquinho de você. Gente, esse aqui é Renan. Esse jovem talentosíssimo. No decorrer da nossa live, ele vai falar muita coisa. Veja se tá bom o som, tá bom? Ele disse que tá bom, meu produtor aqui, viu? Quero saber um pouquinho de você, que você tem uma carinha de levado. Homem diz a idade, sem problema, para saber? Homem não tem problema com idade, só tem problema com peso. Ah, Aí é diferente, mas idade... Qual é a idade? 27 anos. 27. Tá muito bem. Então, você tem essa carinha de 27, mas tem carinha de levado. Então, eu quero começar lá atrás, da sua infância. Quero saber um pouquinho do Renan. Lá na infância, onde você morava, como que eram as brincadeiras daquele tempo. Você sabe que, talvez você não saiba, mas meu pai, ele é dono de parque de diversões. Então, desde criança, eu fui criado no parque, né? Eu tive uma infância assim, maravilhosa por conta disso. Viajei para muitas cidades, fui para muitos lugares e sempre brincando. Tanto o meu pai, que gostava muito de brincar comigo quando era criança, quanto eu tinha a chance e a oportunidade de brincar nos parques de diversões, né? Toda a minha família é de parque. Então, quando eu estava no parque do meu pai, eu estava no parque dos meus tios. E eu ia para o parque toda noite. Como eu era criança, eu aproveitava muito. Mas essa foi a minha infância. Eu viajei Piauí, Ceará, Maranhão, com o parque. As minhas férias eram ótimas, porque às vezes o parque ia para outra cidade mais distante. Por exemplo, eu lembro muito que a gente passava as férias do meio de ano em Luiz Correia. E aí lá era maravilhoso, lá no parque, e era uma sensação muito boa. Eu aproveitei muito a minha infância. Mas
mais, você falou aí de parque, no parque geralmente é aquelas brincadeiras mais atuais que nós, no nosso tempo hoje, conhecemos e tudo, mas tem aquelas brincadeiras icônicas no interior, não sei se você viveu aquele tempo de umas brincadeiras que era feito mesmo de material mais rústico, tipo aquelas, eu não sei bem o nome que eu já esqueci, mas umas coisas assim bem de peteca, de, não sei, umas brincadeiras assim bem rústicas. Você viveu esse tempo? Teve um tempinho para aproveitar fora os parques, a diversão do parque? Essas coisas não, porque como o que estava disponível para mim era uma roda gigante, Era eu brincava na roda sim. gigante. Era o patinho, era o minhocão, o carrossel. Então eu andava nesses lugares, né? E aí eu brinquei pouco essas brincadeiras de rua, porque a gente sempre mudava de casa. E sempre que a gente mudava de casa, eu não fazia novas amizades, né? Então a minha infância inteira foi brincando muito no parque, mas, assim, essas brincadeiras de rua, de bairro, eu não tive. Até porque na minha infância inteira a gente mudou mais de 7 vezes de bairro. Aí sempre a gente não tinha como fazer amizade com os vizinhos, porque logo a gente se mudava, né? Mas aproveitava muito no parque, não em casa. Aham. A Glorinha tá falando que tá um pouquinho de eco. Eu tô ouvindo esse eco, mas eu não tô me incomodando. Não sei se dá para, se atrapalha, se tem como. Tu tá num ambiente pequeno, fechado, é? Eu tô numa sala que tá vazia, na realidade. Aí aqui. É, mas É, não tem como melhorar, não. Vai ser assim. eu Me vou diz tentar uma coisa, melhorar mais a Renan. câmera e colocar um pouquinho mais baixo, para ver se não Aham, reverbera tanto. aham. Me diz uma coisa. Essa criação sua com seus pais, viajando para lá e para cá, era um pouco mais rígido a sua criação? Porque, assim, no meu tempo, eu tive uma criação bem rígida. Você é bem mais jovem do que eu. Como que foi a tua criação naquele tempo lá, há 27 anos atrás? Ah, foi maravilhosa. 27 anos, 95 era diferente o mundo, né? Só que Uhum, como eu fui para o parque de diversões, como eu andava no parque com o papai, com a mamãe, a gente sempre teve, eu particularmente sempre tive uma liberdade muito grande de fazer amigos, e essa liberdade vinha com uma responsabilidade. Então, desde muito cedo, eu sempre fui muito responsável, né? Então, nunca aprontei, nunca desobedeci meus pais, ou fui para lugar sem eles saberem. Nunca. Minha infância foi muito tranquila nesse sentido, porque tudo que eu precisava, no sentido de brincadeira, educação, diversão, liberdade, eu tinha em casa. Então, não precisava de nada da rua. uhum. Mas assim, pois então me diz assim, o que da sua criação, algum tipo de legado que marcou muito a sua infância, o ensinamento dos seus pais que você traria hoje para os seus filhos daqui a um tempo? Toda a relação que o meu pai e minha mãe teve comigo é exatamente a relação que eu quero ter com os meus filhos. Então, o meu pai, ele nunca foi aquela pessoa que quer dar sermão, que quer ser sábio, que quer ficar ensinando em tom professoral. Nunca foi assim. Mas ele ensinava muito por meio do trabalho, ensinava muito por meio da relação dele conosco, né, que são seus filhos, e principalmente da presença. Ele foi muito presente na nossa vida. Às vezes a gente chegava cansado do parque, mas ele não se isentava de brincar com a gente. Mesmo cansado, ele brincava, tinha relação, e até hoje isso é muito bom. Daqui a pouco a gente vai Oh, para a missa, depois do culto. eu te confundia, Renan, antes. Eu achava que você era filho do pastor Reinério. Eu acho que eu até Não, me falei uma vez, mas seu pai também não é pastor, né? Não tem a ver com o ministério assim? não. Ele é crente, mas não é do ministério, não. O pastor René é E, meu pai de fé, né? aham. Inclusive, eu cheguei hoje de viagem com o pastor René. Estava em Picos, no Congresso de Missões. Mas muita gente confunde, pensa que ele é meu pai. Pois é. Eu queria saber, você nasceu no Evangelho? Não.
Não nasceu? Em casa nós éramos espíritas, kardecistas. Meu A minha Deus. mãe... Pois está aí outra impressão que eu tinha errada. Eu achei que você tinha nascido no Evangelho. Então, nos conte um pouco desse encontro com o Senhor. A minha mãe era espírita kardecista, ela era médium. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela tinha experiências espirituais, mediúnicas. Ela falava com mortos, via espíritos. E na época a gente imaginava isso de uma forma muito normal. A gente imaginava que isso era a verdade espiritual. Mas aí teve situações na vida dela, na nossa vida como família, que nos levaram ao Senhor, né? E aí eu com 12 anos me converti a Jesus, me converti primeiramente à porta dita. Eu sempre fui uma criança muito espiritualizada. Então eu ia pro centro espírita com a minha mãe, achava tudo maravilhoso. Eu ia para a igreja católica com a minha avó e queria ser padre. Depois a minha avó me levava na igreja universal e eu queria ser pastor. Então, sempre eu gostava de estar em ambientes religiosos, né? E sempre, desde criança, eu tinha uma consciência muito clara sobre Deus. E, principalmente, a consciência maior que eu tinha era sobre o meu pecado. Então, eu, quando era criança, eu ficava chorando na rede, porque eu sabia que a minha destinação, por ser pecador, era o inferno. Eu tinha muito medo de ir para o inferno. E aí, com 12 anos, o Senhor nos encontrou, né? E a porta de entrada, por meio disso, foi uma igreja que eu visitava aqui no Disseu, que era uma igreja batista. A igreja batista é o Shaddai. Só que, nesse período que eu me converti lá na igreja, não tinha pastor. A igreja estava passando por um momento de transição, estava sem pastor. E foi quando a gente conheceu o pessoal aqui dessa congregação, que é a AD Disseu, Assembleia de Deus do Disseu 2. E aí eu vim aqui em um culto de doutrina em uma quinta-feira à noite, e desde esse dia nunca mais deixei essa igreja, e muito menos a Cristo. Uma coisa boa. Engraçado, Renan, que tu tem uma impressão assim que dá quando a gente te conhece, acho que você é muito alegre, divertido, que você foi um menino muito imperativo, mas... Fui, brinquei, fazia teatro. Fazia teatro. Mas essa imperatividade tua, muito consciente em relação ao que você queria ser, né? Tu acredita que o propósito do Senhor, você enxergou o propósito do Senhor muito cedo na sua vida? Com 12 anos. E aí, mas eu aproveitei muito, eu fiz teatro profissionalmente, fazia parte da companhia técnica de teatro aqui do João Paulo II. Na escola eu fazia muitas atividades, tarefas, participava de gincana, nunca me privei de nada. Nada que fosse, claro, né, pecado. E aí brinquei muito, participei de teatro, participei de coisas culturais. Eu sempre gostei. Depois, na faculdade, né, fui fazer jornalismo. Antes disso, eu fiz publicidade na CEUT, a extinta CEUT. Depois fui para a UF. E aí sempre trabalhando com a comunicação. E hoje estou aqui, trabalhando para Jesus também. Sim, eu quero até saber mais para frente essa parte da comunicação, como é que ela entrou na sua vida, o que você já fez. Mas a gente ainda está ainda nesse processo ainda do... Eu vi uma frase no teu Instagram, na verdade, na tua bio, que tem pecador regenerado. E eu fiquei muito, assim, pensando no sentido positivo. Por quê? Porque você permeia por vários caminhos aí dentro da comunicação, tem vários títulos que você poderia colocar e você optou em colocar algo muito, muito singelo, muito realmente de entender o que nós somos diante de Deus, né? Então, eu queria, assim, dizer que é realmente isso e que isso é inspirador, tá bom? E outra coisa que eu queria te perguntar... Eu coloquei há muito tempo, né? Pecado regenerado, desde quando eu entrei no Instagram.
E aí eu sempre pensei em mudar, botar lá jornalista, te ajuda a comunicar melhor, enfim, essas coisas, né? Só Uhum. que nunca me foi preciso. Então, para demonstrar quem eu sou, e tudo que eu sou é isso mesmo, pecado é regenerado. Apesar de fazer comunicação, apesar de fazer tantas outras atividades, o que eu sou em essência é um pecador. E o que eu sou em Cristo é regenerado. Então é isso, eu sou um pecador regenerado. E uma vez eu estava chegando em casa e o meu vizinho tinha tomado umas, e aí ele estava lá na rua fumando. Eu cheguei em casa e quando ele me viu, começou a chorar. Eu, rapaz, o que foi que tá chorando? Ele, rapaz, eu vi no teu Instagram lá que tu era pecador regenerado. Olha, Eu falei, eu sou. E como é assim? Aí ele começou a se interessar, né? A conversar sobre isso. Porque ele disse que estava sentindo dificuldade na vida dele, porque se sentia pecador e queria saber como é que encontrava Jesus, e chorando, e dizendo que precisava de Deus na vida dele, e evangelizando, né? Depois eu fiquei refletindo sobre isso. Como é que uma simples definição pode comunicar muito bem para outras pessoas o que você é. Essa definição final do ser humano. Ou você é pecador, ou você é pecador regenerado. é Tudo, verdade. tudo no grande dia do juízo final, essa será a grande definição da humanidade. Ó, enquanto você tem prazer de expor essa frase que acaba chamando a atenção de muitas pessoas, assim como a dessa pessoa e também minha, e acaba comunicando muito, muito mais forte a frase que você ia falar, alguma coisa secular voltado para seu trabalho, né? Enquanto isso brilha nos seus olhos quando você fala dessa regeneração, e a gente vê também na sua vida, nos trabalhos que você faz, eu queria que você falasse um pouquinho daquele versículo que fala: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A gente está vivendo esse tempo? Com certeza. Com certeza. Observe que, assim como a revelação bíblica ela é progressiva, você abre a Bíblia Sagrada, e Gênesis capítulo 1 vai falar uma verdade sobre Deus. E Apocalipse capítulo 22 vai fechar a revelação de Deus. A revelação de Deus durante a Bíblia, ela vai avançando até chegar no seu ponto máximo, que é Cristo Jesus. Então, chamamos isso na teologia de revelação progressiva. É interessante o paradoxo. À medida em que a Bíblia ela é progressiva em revelar o amor de Deus para a humanidade, por sua vez, ela é progressiva em abandonar esse amor. É por isso que Jesus vai dizer essa profecia acerca da sua própria vinda. Quando estiver mais próximo de Cristo voltar, ou seja, quando estiver mais próximo do amor de Deus se revelar na segunda vinda, maior ainda o homem estará distante de Deus. Quanto mais, entre aspas, né? Quanto mais o amor de Deus arde pela humanidade, a ponto de o seu filho voltar uma segunda vez, mais a humanidade abandona esse amor, a ponto de não querer Jesus. Então, pela volta de Jesus, o amor de muitos se esfriará. Isso ele deixa como um sinal da sua vinda, né? Então, Jesus vai voltar realmente quando assim, a humanidade estiver em uma podridão moral, espiritual, econômica, social terrível, porque Cristo virá com uma solução para implementar o milênio, né? Isso aí é outro assunto que é escatologia, não tem muito bom nisso, não. Mas sobre esse assunto aí terrível, que o amor se esfriando, essa semana a gente viu aí nas notícias aqui em Teresina, um pai que tentou esfaquear a filha, né? E a filha fugiu. Situação terrível. Você observa que hoje em dia as pessoas que mais fazem mal ao ser humano são as pessoas que estão dentro de casa. Um dado, eu não sei se esse dado é preciso,
mas me parece que é um número parecido com isso. Em cada 10 casos de estupro no Brasil, 7 são de pessoas conhecidas. No caso de abusos de menores, a cada 10, parece que 9 são de pessoas próximas à criança. Observe que as pessoas que deveriam amar o seu semelhante, o seu próximo, são as pessoas que fazem mal. É verdade. Mas eu queria fazer uma observação, agradecer as pessoas que estão entrando. Entrou uma Brenda aqui, eu não sei se é a Vossa Senhoria. É? Bem-vinda, Brenda. Aí agora me puxou aqui uma pergunta que estava lá no meio, já falando sobre mais sua vida mais pessoal em relação a... Você casou, não lembro se há 2 anos, já tem 2 anos? Vai fazer 3 agora. Então, mas passa rápido. Eu lembro do dia que tu casou, eu assistindo a tua live. E aí você viveu esse momento e decidiu também dividir com a sua família e com todas as pessoas que quisessem ver, né? Estava naquele período de pandemia, não era? Quando você fez casamento e resolveu fazer em live. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, que pelo que eu percebi, você é muito romântico. Eu dei uma olhada em algumas coisas que eu quero comentar. Fala pra gente um pouquinho desse momento, já que a Brenda entrou aqui agora. Foi ótimo, né? Ótimo porque a gente economizou. Quando a gente namorava, ela dizia que queria fazer um casamento. Quando eu não namorava, quando eu era apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, eu imaginava que o meu casamento ia ser uma coisa de cinema. Imaginava convidar muita gente e tudo mais. Quando vem a realidade financeira, a realidade do mundo, a gente observa, meu filho, que os nossos sonhos muitas vezes não se concretizam, né? E aí eu já tinha a ideia de que nós casaríamos no civil, faríamos um almoço para a família e aproveitaríamos a lua de mel. Nisso, a gente se planejou para isso. Só que Deus foi colocando situações em que nós conseguimos casar. Financeiramente não foi pesado. Por conta da pandemia, não conseguimos convidar todas as pessoas que queríamos, mas todas as pessoas que foram eram pessoas muito próximas, né? E o melhor é que o nosso casamento teve mais de 1.500 pessoas. Online. Olha só. Online. Até eu estava no seu casamento. Teve gente que se arrumou e foi uma terça-feira de manhã. Aí tinha gente no trabalho, assistindo o casamento, mas foi muito bom. Ainda falando desse casamento, eu quero que você me diga sobre isso. Peraí. 3 da tarde. Conseguiu ouvir? É o clipe, né? Que nós fizemos. Tá ouvindo? Sim. Rapaz, isso eu achei. Eu gosto de músicas diferentes. Eu gosto de músicas que têm história. Aí quando eu vi, eu disse, rapaz, isso aqui foi muito lindo que vocês fizeram. Aí eu queria que você falasse um pouquinho da história dessa música. Ela retrata como vocês conheceram, é isso? Essa música, ela não é a música do casal, não é a nossa música, mas é uma canção que retrata muito bem sobre a nossa história, né? Então, a música diz, por exemplo, que nós nos conhecemos em dezembro e nós nos conhecemos no dia 10 de agosto de 2013. A gente sabe essa data certa, porque no dia que nós nos conhecemos, estávamos em viagem missionária e tiramos foto um do outro. Então, a gente tem esse registro, né? E aí, a música tem essa brincadeira de dizer que a gente se conheceu, que horas foi que a gente deu o primeiro beijo. A Brenda foi a primeira menina que eu beijei na vida. A primeira não, a única, né? Falar que a primeira que teve outra. Foi a única pessoa que eu beijei na vida. E aí, a música conta um pouquinho disso. Aí, casou muito bem com essa história. Que bom. E já estão, você sabe que quando a pessoa está
tá namorando, a pessoa diz, e aí, quando é o noivado, casamento, aí quando casa, e aí os filhos? Essa pergunta é muito clichê para vocês. É demais. Só que Mas você... tudo é no tempo do Senhor, né? Nós Uhum. casamos no tempo certo e não me arrependo. As pessoas dizem assim, eu ter casado antes. Talvez se a gente tivesse casado antes não teria sido tão bom quanto foi no tempo que aprove a Deus. E agora, em relação aos filhos, estamos esperando também. Amém. Agora depende do Senhor. Estamos fazendo a nossa parte, agora é com Deus. Sim. Agora eu queria que você voltasse a falar, a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação, né? Você falou que sempre foi muito comunicativo, trabalho na escola e tudo, mas de fato, para ser uma área que você quis fazer para trabalhos e tudo para sua vida, como foi que surgiu e como está hoje? Porque eu sei que você trabalhou um tempo no Piauí sem fronteiras. Eu estava tentando lembrar, né? Você fez um trabalho, eu queria que você falasse um pouco desse período. Desde criança eu sempre fui muito comunicativo. Então fiz teatro, fiz curtas, fiz vídeos, ainda na época da escola. E quando eu entrei na universidade, na UFP, eu fiz, durante o período todo da UFP, eu fui repórter do programa Música e Notícia da FM Universitária 96,7. Então lá eu fui repórter, apresentador de rádio e tive essa experiência. Quando eu finalizei a UFP, eu tinha a opção de continuar na rádio como terceirizado, né? Ou seguir a vida. Eu preferi seguir a vida. Foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar na empresa chamada Sem Fronteiras, que é a empresa do jornalista Dânio Souza. O Dânio, quando eu cheguei na empresa, ele já tinha 20... Travou. Travou, eita. Tá travado, gente. Vocês estão vendo? Como é que a gente faz? Ele volta, ele sai, entra de novo. Aí quando começa assim é chato. Porque ele tá num ambiente bem... Vamos ver aí se ele volta. Renan, cadê você? Travou. Será que ele consegue sair? Não tem como tirá-lo. Veja aí como é que tá. Ah, ele saiu. Ah, ele... Vamos lá. Vamos ver aqui se ele consegue. Voltei. Travado, eu estava muito preocupada. Então, agora estou. Eu fui fechar aqui uma aba e saí. E quando eu voltei, eu estava assistindo a gente conversando. Que loucura, né? A gente ficou conversando. Eu estava assistindo e não consegui entrar. Mas bem, eu me formei na UFP em jornalismo, tinha uma opção de continuar na rádio e de seguir a vida. E aí eu decidi seguir a vida. E fui trabalhar no Sem Fronteiras, na empresa do jornalista Dânio Souza. Quando eu cheguei na empresa, ele já tinha 20 anos de vida na comunicação, né, de experiência. E ele era apresentador de televisão, repórter muito conhecido. Só que ele estava montando uma empresa, na realidade a empresa já existia, de comunicação institucional, política. Então quando eu fui para lá, fui para fazer isso. Atuar na área de fotografia, produção de vídeo, produção de texto. E durante mais ou menos 2 anos e meio, nós fizemos um programa na Meio Norte chamado Sem Fronteiras. Né? É um programa que leva o nome do próprio Dânio, e era um programa de viagens. É um projeto que ele sempre teve, Sem Fronteiras. Antes era um projeto político, que falava sobre a relação das prefeituras, né? E aí, quando foi para a TV, nesse novo formato, foi para a TV com um sentido de turismo. Aí esse período foi muito legal, porque a gente pôde viajar, conhecer muito lugar,
a gente conheceu Petrolina, nós conhecemos também todo o passeio da Rota das Emoções, os lençóis maranhenses, o Delta do Parnaíba, Jericoacoara, e tudo isso a gente documentando, né? Conhecendo outros estados, outras cidades, e lá eu fazia um pouco de tudo. Gravava, produzia e editava um programa que era semanal. Era 1 hora de programa toda semana. E aí com ele eu passei 4 anos trabalhando. Tanto nessa área da TV, quanto também na produção de redes sociais, né? E aí finalizamos o contrato, recentemente agora, no final do ano passado. Tive muita experiência política também em relação a isso. E com essa experiência hoje eu assessoro, faço assessoria de deputado, né? Fora a comunicação geral, de igreja, de empresas. E aí eu faço de tudo. Mas assim, eu queria saber, eu acho que viajando, você tinha alguma mulher nessa equipe de vocês? Acho que não, só homem, né? Teve. Teve? Teve. Ao longo desses anos, passaram diversos colaboradores, muitos mesmo. E aí tinha homens, mulheres, passaram, né, por esse tempo. Viajaram algumas vezes, algumas mulheres viajaram nessas viagens. Não na época do programa Sem Fronteiras, né? O programa de turismo mesmo era só nós dois. E aí depois, em outras viagens para outros trabalhos, tinha. E bastidor, tem alguma coisa engraçada assim de bastidor que você recorda? Essa turma boa. Muito perrengue, né? Quem viaja tem história para contar, muita história. Mas lembrando assim de como uma história. Olha, eu vou dar aqui uma, por exemplo. A gente foi fazer uma matéria em Carolina, no Maranhão, é muito longe daqui de Teresina, quase 1.000 quilômetros. E aí estava marcado para no outro dia a gente fazer uma trilha de 10 quilômetros em uma montanha. E eu sempre muito gordo, né? Eu ficava só imaginando, meu Deus, como é que eu vou fazer essa trilha, carregando drone, carregando câmera, no sol quente e tudo mais. E aí, na noite anterior, a gente comeu um prato lá especial, que era uma mistura de tudo um pouco. Esse prato me deu um desarranjo intestinal, que eu não conseguia dormir. E no outro dia, tendo que fazer essa trilha, e só tinha eu para poder filmar, né? Aí já estava tudo marcado, não poderia não ir. Aí eu fiz essa trilha e foi uma superação, porque 10 quilômetros normal já é difícil, agora imagina que nós vai. Eu fiquei preocupado porque eu imaginei que eu vou subir defecando essa montanha todinha, só que ainda bem que teve nenhum problema. Fui, desci e não teve problema, mas agora foi assim um desafio, viu? Foi um desafio. Imagina. A montanha era assim, né? Ela era bem alta. Só que no comecinho dela, ela tinha tipo um vale, depois ela subia. Subia mesmo, a gente tem que escalar. Aí, na volta, a gente volta já cansada, a gente volta descendo, né? Mais tranquilo, mais de boa. Só que aí tinha que passar por esse vale. Aí essa última subidinha, meu Deus, era terrível. Foi crucial. Agora eu estou me lembrando de vários fatos seus aqui. Inclusive, eu vi uma foto sua aí. Acho que não lembro qual é o ano, mas eu lembro de você na Rádio 92, que foi uma rádio evangélica que surgiu aqui, que inclusive foi assim um boom nesse tempo aqui do evangelho aqui, porque muitas igrejas faziam. Eu acho que você também. Eu te conheci nessa época. Como foi essa passagem do rádio, da Rádio 92? É porque você falou assim, eu vi lá na 92, em 92, você conseguiu Não. Que foi uma época muito boa aqui do Evangelho, tu lembra? Muitos eventos. Como foi a tua estadia? Como foi a tua passagem lá? Eu passei pela Rádio 92 em 2 períodos. Primeiro, ela era uma rádio denominacional. Era uma rádio da Assembleia de Deus. Né? Da Assembleia de Deus em Teresina. Então, nesse período, eu tinha um programa lá, um programa
da nossa congregação, do Disseu 2, que era sexta-feira, 5 horas da tarde. E depois eu fui contratado para a parte jornalística. Então tinha um programa lá também, à noite, de jornal. Um pouquinho do que eu fazia pela manhã na FM Universitária. Depois teve uma transição na administração da rádio. Ela sai da Assembleia de Deus e passa para um conglomerado de empresas e fazia parte da Shekinah, da livraria Shekinah. Dos irmãos de Naldo, Divaldo e de Naldo. E aí são pessoas excelentes, os irmãos 3D. São pessoas excelentes. E aí a rádio, nesse período, teve um ganho comercial muito grande, né? Passou a ser uma rádio mais comercial, então passou a ser uma rádio mais ouvida, com outros programas diversos, enfim. Aí esse período também eu acompanhei ele todo, até o final da rádio, porque por questões contratuais mesmo, né? A rádio passou para o dono original, que é o sistema O Dia de Comunicação. Então ele fazia a alocação dessa rádio. E hoje já voltou para o Dia. Aí nisso eu já estava trabalhando no Sem Fronteiras. Então eu não fiquei na rádio, nem procurei continuar lá. Até porque também tinha outro segmento. O segmento era segmento secular. Eu não me encaixaria muito bem dentro desses programas, né? Porque eu já tinha um outro tipo de comunicação, mas foi muito bom também esse período da rádio. Era difícil, porque eu não tinha veículo, não tinha transporte, e aí às vezes eu saía de lá tarde, 10 horas da noite. Tinha dias que eu vinha a pé pro Liceu, fazendo caminhada, foi bem desafiador, mas foi legal. É incrível como a gente tem, assim, cada círculo da nossa vida é importante, né? Quanto eles acrescentam, você começa a olhar, e às vezes é uma coisa tão pequena, mas foi tão significativo para aquele momento da sua vida, e as recordações ficam lá, porque, ó, você imagina uma rádio alcance que ela tinha naquele tempo, né? E eu lhe conheci naquele tempo, e olha só o que a vida fez com a gente, já colocou até para você me ensinar, me dar aula. Eu queria, antes de ir para a próxima pergunta, que é voltando um pouquinho lá para o Ministério Infantil, que eu quero falar com você, eu queria saber como foi que a Conrádio entrou, assim, essa tua passagem também na Conrádio. Pronto. Quando eu trabalhava na Nova 92, então eu trabalhava na Nova 92 e trabalhava na FM Universitária. Nesse período, a Conrádio entrou, né? Eu fui apresentado... Antes de eu chegar lá, o Natanael Souza foi apresentado pelo Iranildo, né? E ele dava aula, depois o Natan me inseriu na Conrádio. E lá também foram longos 3 anos. Eu dei aula de rádio, aula da parte técnica. Depois você vai lembrar aí das aulas, né? Das aulas de comunicação. E foi um período que eu gostava muito mesmo, de dar aula, de ensinar. Logo depois eu comecei a dar aula de vídeo, né? Sim. Edição de vídeo também. Drone, não foi? Sim, a gente teve aula de drone. De edição, muitas coisas. Pois é, um período bom em que a gente se encontrou e pôde ter a oportunidade de ter esse vínculo, e depois a gente se encontrou em alguns lugares aí, mas esse vínculo para você ser especial e eu te convidar para a gente ter essa conversa hoje. Mas eu queria voltar agora, Renan. Eu vejo você também muito atuante no Ministério Infantil da Igreja, que é um ministério que tem a sua maioria liderança mulheres. E aí eu queria que você chegou para quebrar essa meta aí de só mulheres. Eu queria que você falasse também um pouquinho desse amor, porque eu vejo você bem diferenciado mesmo no trabalho. Você faz parte da PEC aqui de Teresina. Fala um pouquinho como que é esse trabalho que você desenvolve nas igrejas. Desde criança, desde quando eu me converti com 12 anos, eu participava de um grupo infantil aqui da nossa igreja. E aí, com 13 anos de idade, eu participei do primeiro simpósio da APEC, juntamente com o pastor Gilberto Celeste, que era o presidente do Brasil. Só que a APEC considera criança até 15 anos de idade. Na época, né? Se considerava criança até 15 anos. E aí só poderia fazer os cursos da APEC, simpósio, CEDIC, clube de 5 dias, time, que são
os cursos da PEC, tanto os cursos de graduação quanto os cursos de extensão, os cursos avulsos. Só poderia fazer pessoas com mais de 15 anos. O ideal seria adultos, né? Pessoas com mais de 18. Só que eu, com 13 anos, pedi lá para o presidente da PEC, pastor Gilberto Celeste, para poder fazer aqui o curso da CEDI, que aí eu fiz o curso aqui na PEC de Piauí. Tem uma relação muito boa com os antigos presidentes, que é a irmã Rica, o pastor Ismael, e com a atual presidente, que é a Amanda. E aí eu sempre fui voluntário na PEC, né? De vez em quando eu vou lá, ministro aula sobre fantoche e ministro aulas assim, avulsas, né? E participo também de atividades que eles realizam por fora. Mas o Ministério Infantil, para mim, é uma coisa que eu sinto muito prazer. E, sendo sincero, é uma coisa natural, assim. Eu não faço com muito esforço. Não me é custoso, no sentido de... Não é uma coisa que eu precise me esforçar para poder fazer, que é muito natural pregar para criança, né? Quando eu casei e eu voltei para essa congregação que eu estou hoje, porque eu morava em outro bairro, voltei para o Odisseu, eu voltei a trabalhar agora com adolescentes. Só que, como você bem disse, pela necessidade de homens no Ministério Infantil, eu tenho muitos convites, às vezes nem consigo atender. Se eu fosse viver só disso, com certeza eu acho que eu conseguiria viver, porque a demanda é muito grande, né? Mas como eu divido entre outras atividades, eu tenho como me dedicar, especialmente ao Ministério Infantil hoje. Quem sabe no futuro sim, mas hoje eu ministro nas igrejas, auxilio aqui na igreja local, e é um prazer muito grande, muito feliz. Tem um trabalho aqui também em Teresina, especialmente na Assembleia de Deus, que ele é um trabalho voltado para os filhos de pastores, não é isso? Trabalho que, inclusive, inclusive o Lucão, se eu não me engano, ele tá à frente ou faz parte dessa equipe que trabalha com esses filhos de pastores, porque eu acho que só eles mesmos sabem dizer o bônus e o ônus dessa missão de ser filho de pastor, né? Porque eu acredito que não deve ser fácil. Então eu achei bem bacana eles se reunirem para se ajudarem, né? Eu sei que você não é filho de pastor, mas agora, como você acabou de dizer, está trabalhando também com adolescente, e a gente está vivendo um tempo muito difícil. Nós, cristãos, enfrentamos, pela volta mesmo do Senhor que se aproxima. Como é que você tem visto essa juventude, especialmente as que você está, como é que você analisa a base mesmo que esse jovem ele tá recebendo? Tem como ele realmente, de fato, se segurar firme, sem cair? Porque você, apesar de ter aceitado Jesus com 12 anos, você passou uma fase que eu acredito que a gente ouve muitos jovens dizer que é a mais difícil, assim, para não cair, para não pecar, para se segurar firme na igreja, chegar no casamento direitinho. Então, como é que você analisa, assim, no geral, a mocidade, a juventude nossa hoje, nos dias atuais? A Bíblia diz, no Salmo 119, é justamente isso, uma pergunta. O salmista pergunta: como é que o jovem pode manter puro o seu caminho? Trazendo para os nossos dias, como é que o jovem pode se segurar na igreja? A Bíblia dá a resposta logo em seguida: observando segundo os teus mandamentos. Então, se é possível o jovem se manter firme diante das tentações do mundo, das opressões do diabo, com certeza desde que ele observe os mandamentos do Senhor. Então, a grande chave para termos uma juventude atuante, firme, com propósito, é o ensino da palavra de Deus. É o ensino. Não é a proibição, não é o terrorismo religioso, não é o legalismo religioso, é o ensino. É o ensino. É o ensino. Mas o que nós observamos é que o ensino, muitas vezes, é incipiente.
Os jovens, quando vão fazer perguntas bíblicas, perguntas acerca de Deus, perguntam coisas externas, coisas fúteis. É pecado fazer tatuagem? É pecado estar na música do mundo? É pecado beber bebida alcoólica? Então, estão mais interessados em se amoldar a uma série de regras de pode ou não pode, para ver se aplica bem a vida dele ou não, do que realmente aprender o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela traz princípios e fundamentos que podem manter o jovem diante do Senhor o tempo todo. E principalmente, não adianta você conhecer a palavra sem ter o desejo e a busca incessante no Espírito Santo de Deus, para que essa palavra seja aplicada em sua vida. Uma coisa é viver, uma coisa é conhecer, outra coisa é viver. Conhecer é responsabilidade do homem. É sua responsabilidade ler a Bíblia. É sua responsabilidade procurar o que Deus diz por meio da sua palavra. Não vai descer o anjo Gabriel com o pergaminho e ler para você. Não vai. É você que tem que fazer isso. É sua obrigação conhecer. E o Espírito Santo, à medida em que você conhece, em sua vida ele vai fazer você viver essa palavra. Não temos como viver a palavra de Deus sem uma ação direta, real, profunda do Espírito Santo de Deus. Não há como. Quando nós tentamos viver a palavra de Deus sem o Espírito Santo de Deus, nos tornamos religiosos. Somos seguidores de uma religião. Pode até mesmo ser seguidor da Bíblia, mas acaba não sendo seguidor de Cristo. Observe que as maiores seitas do mundo têm a Bíblia como um livro sagrado. E nem por isso eles pertencem a Deus, porque falta a atuação real do Espírito Santo. Eles veem a Bíblia, interpretam a seu bel prazer, e não pela ação do Espírito Santo que revela a Bíblia no seu coração. Então é basicamente isso. Você quer se manter puro, conheça a palavra de Deus e peça ao Espírito Santo para que você possa viver essa palavra. As pessoas que estão do seu lado, os jovens que estão, o que você percebe, qual é a maior carência deles em conhecer o mundo, em sair para fora? Essa falta desse compromisso com Deus, de ter o seu real encontro, vive um evangelho meio que pelos pais, ou por qualquer outra razão, mas que não tem um encontro, a falta de realmente busca. A juventude na qual eu tenho contato é uma juventude muito viva, assim, muito espiritual, deseja Deus, deseja o Espírito Santo, é bem atuante. Porém, uma percepção que eu tenho, sentido geral da juventude cristã no Brasil hoje, uma palavra terrível, chamada letargia. Letargia o que é? É você ter preguiça das coisas de Deus. Preguiça de... Ou então, aquela preguiça que não faz você sair da igreja, mas mantém você na igreja sem estar por completo. Monótono. A Bíblia vai chamar isso, lá em Apocalipse, de pessoas mornas. Você nem é avivado, nem é quente a ponto de servir como águas termais, nem é frio a ponto de servir como águas refrescantes. Você é morno. E Deus diz que a pessoa que é morna, letárgica, ele vai vomitar. Observe que também essa foi a condenação do próprio Cristo, quando as pessoas que conheciam Ele, trabalharam por Ele, chegam lá e o Senhor diz que não os conhece. Eles perguntam, mas por que, Senhor? É porque eu fiz algo de errado? Jesus respondeu para ele, é porque você deixou de fazer aquilo que era certo. Tive fome, você não me deu de comer. Tive nu, você não me vestiu. Tive preso e você não me visitou. Então você deixou de fazer. Isso é letargia. Quando deixamos de fazer as coisas de Deus,
pecamos contra o próprio Deus. E tem uma geração terrível nisso, né? Que é uma geração letárgica. E a gente precisa mudar isso. Renan, a gente está aqui usando aqui um meio de comunicação que ele é hoje assim primordial nas nossas vidas, a gente sabendo levar ele para o bem, a gente usando para evangelizar ou para fazer qualquer outra coisa, atividade de trabalho e tal. Você acredita que a internet ela tem contribuído para algumas pessoas negativamente na expansão do reino ou até para escandalizar de alguma forma? Porque a gente vê muitas pessoas se baseando nas coisas erradas que vê aqui. Às vezes, ao invés de ir para o culto, vem ver coisas aqui, são coisas que não é de fato que a Bíblia diz e acabam ficando confuso e se deixando levar por heresias. É interessante essa pergunta, porque é uma coisa que sempre acontece na humanidade. Eu imagino que quando Gutenberg, que inventou a imprensa, o livro, né, a produção de livro em massa, livro, material impresso em geral, ele com certeza deve ter sido pego com essa pergunta. Mas, peraí, quer dizer que agora, qualquer pessoa que queira escrever um livro sobre erotismo pode escrever em minutos e compartilhar? Sim, porque a imprensa, o veículo de comunicação, ele não serve nem a Deus nem ao diabo. Ele serve ao homem. Ao homem que decide fazer usar para Deus ou para o diabo, né? Então, a mídia, essa tecnologia aqui, ela não é maniqueísta, ela não tem lado, não tem posição. As pessoas que a usam é que podem usar para o bem ou para o mal. Então, isso é terrível. Quanto mais comunicação, quanto melhor modo de se comunicar, melhor, mais capaz, mais poderoso pode ser o homem para fazer cumprir a vontade de Deus. Ou mais poderoso, maior, mais eficaz pode ser o homem para ofender em seus pecados a Deus. Observe só, quando um homem chamado Noé foi chamado por Deus para fazer a vontade dele, ele foi chamado para ser um construtor. Ele construiu uma arca que salvou toda a humanidade, a partir dele, né? E os animais. Ele se tornou um construtor para glorificar o nome do Senhor. Logo em seguida, o dilúvio, essa mesma proatividade em ser um construtor foi usado pelas pessoas para construir a Torre de Babel, para ofender a Deus. Observe que Noé foi um construtor que adorou a Deus e construiu a arca. Não, internet não trava, por favor. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Travou só um pouquinho, vai. Então, Noé construiu a arca e adorou ao Senhor por meio da sua construção, que foi a arca. Era um prédio ambulante, um monumento gigantesco. E os homens, com essa mesma ideia de construção, queriam construir um prédio para desonrar o Senhor. A mesma coisa se aplica à comunicação. Nós podemos usar para o bem quanto para o mal. Então, a imprensa, que foi justamente esse invento de Gutenberg, ela foi usada para imprimir a primeira Bíblia no mundo. Primeira Bíblia impressa. Primeiro documento impresso no mundo foi a Bíblia, que se dá o nome de Bíblia de Gutenberg. Só que a partir desse invento foram feitos inúmeros livros. Livros que propagaram ideias terríveis como fascismo, nazismo, cisismo da vida, marxismo, que matou milhões de pessoas. Então, aqui na América Latina, ninguém sabia das ideias de Marx. Como é que chegou aqui? Chegou por meio da imprensa, por meio desse livro. Assim como também chegou aqui por meio da imprensa desse livro, a Bíblia Sagrada. Isso se aplica à internet. A internet aí tem possibilidades extremas de adorarmos o Senhor e glorificar o seu santo nome. É verdade. Você sabia que a nossa live está acabando? Sim. O papo tá tão bom, mas deixa eu te perguntar. Agora a gente vai fazer coisas bem leves. A gente está terminando de fazer tipo uma dinâmica aqui. Você tem assim, um pensamento rápido? Você pensa rápido nas coisas? Sim. Defina a sua vida em 1 minuto. Define a minha vida em 1 minuto?
A minha vida foi um propósito de Deus para que eu possa glorificar o Senhor. Eu sei que eu sou apenas um grão em um mar de oceano, mas esse grão faz parte do grande projeto de Deus. Eu sei que eu sou uma pequena engrenagem no grande propósito de Deus, mas eu sinto prazer em, mesmo ser pequeno, servir para um propósito maior do que eu, que é a glória de Cristo Jesus. Por fim, sou um pecador regenerado, aguardando a volta do meu Senhor. Amém. Agora, você gosta de música? Você é um ouvinte de música? Uhum. Qual é a música que define você hoje? Você, a sua vida, seu casamento, seu matrimônio? Você falou lá atrás que não tinha, que aquela música não era a música do casal e tudo, mas assim, falando no geral, tem alguma letra de música que definia você? Eu vou me lembrar da banda Resgate. Vou ouvir daqui a pouco, porque banda Resgate tem memórias afetivas aqui. Eu vou me lembrar. Conta a história da minha vida, inclusive da minha morte. Da tua morte? É porque no final da música ele fala, né? E quando eu partir, eu vou viver. Tá certo. Levei um susto, achei que tinha um milagre aí que a gente não tinha falado. Agora eu queria saber de você um livro da Bíblia que vocês não, esse livro, essa história é a que eu mais gosto, a que eu tenho curiosidade. Se eu pudesse conversar com o autor dessa história, seria ele. Romanos. Romanos é um livro assim, muito profundo teologicamente e conta toda a verdade. Romanos é o Evangelho de Cristo aplicado ao homem. E uma história da Bíblia que te impacta? Uma história da Bíblia que me impacta é uma história que muita gente conhece, né? Que é a abertura do Mar Vermelho. Quando a gente fecha os olhos e fica imaginando a cena, né? Já pensou? Não só pela abertura em si do mar, mas pela opressão, pelo número de pessoas e também porque atrás dele tinha uma coluna de fogo. Imagina, havia uma coluna de fogo, depois tinha uma coluna de fogo e é algo surpreendente. É verdade. Eu queria que você falasse um momento do departamento infantil que você trabalhou, que foi impactante para você, que você guarda assim no coração, até hoje, algum momento especial. Quando eu estava evangelizando uma criança na Bolívia, e a criança, eu estava contando para ela sobre como era o céu, uma criança muito pobre, um pastor de lhamas, uma criança muito carente, muito carente. E eu estava compartilhando para ela como seria o céu, como seria maravilhoso ela ter uma casa de ouro e de cristal. E aquela criança ficou muito feliz. Mas quando eu disse para ela que ela não poderia ir para lá, porque ela tinha pecado, ela ficou muito triste e começou a chorar. E eu também chorei junto com ela, mas ela encontrou Jesus e eu tenho certeza que ela vai para o céu. Amém. Você falou aí de Paraguai, eu vi que você fez umas viagens Paraguai, Uruguai, eu ia até te perguntar, mas eu esqueci. Mas como você falou aí, foi em trabalhos evangelísticos que você foi? Eu fui para a Bolívia 2 vezes, uma em 2013 e outra em 2015. Aí esse ano eu fui para o Uruguai, para a Argentina, viagem de turismo com a minha esposa. E agora em novembro nós vamos para a Bolívia de novo evangelizar. Que bom. Mas vocês vão nesse evangelismo individual ou vão dentro de algum projeto da igreja? É um projeto da nossa igreja chamado Dois Sociais para Cristo. Eu não vou tirar férias, mas Deus vai abençoar esse dia. Pois é, a nossa live chegou ao fim, 8 horas, mas eu queria te perguntar, Renan, assim, os seus trabalhos atuais agora é na assessoria, não é isso? E dentro da igreja também? Profissionalmente, sim. Assessoria de comunicação como deputado. Tem mais 2 empresas que eu faço as redes sociais, né? E na igreja, é tanto trabalho que eu até vou perder as contas aqui se eu falar. Eu quero agradecer você por ter tirado um tempinho aí para a gente conversar. É sempre bom a gente colocar para fora os nossos pensamentos, trocar essas ideias assim. Eu sempre aprendo muito em ouvir vocês e eu quero agradecer por ter dado esse tempo para a gente aqui, tá bom? Muito obrigada, eu admiro muito você. Que Deus possa realizar os sonhos teus, da Brenda aí, nesse círculo que está só começando, que venham filhos lindos e certamente terá um pai assim bem, um sacerdote assim bem
Maravilhoso por ter todo o ensinamento que recebeu do Pai, por ter essa consciência que você tem de ser servo e um pecador regenerado, tá bom, Michel? Amém. Agradeço pelas palavras, Sandra. São palavras que realmente alimentam a nossa fé. Que Deus abençoe e continue. Eu quero fazer outras lives, presencialmente, quem sabe, né? Tá certo, pô, um cheiro pra você, um abraço, a gente se encontra por aí, tá bom? Pode ir trabalhar agora, fazer o que você tava fazendo. Deus abençoe. Deus abençoe. É isso, gente. Tchau. É isso, nós ficamos por aqui. Agradecemos muito. Michel agora vai descansar, não sei o que ele tá fazendo na igreja. Você pode até sair se você quiser. Vou só me despedir do pessoal aqui. Viu, gente? Hoje num ambiente especial, um ambiente que eu amo, vocês sabem. A gente está com o programa Conectados em Deus há alguns tempos sem fazer. Deus sabe todas as coisas. Vamos voltar com fé em Deus quando o Senhor prover esse momento, tá bom? Segunda-feira, se for da vontade de Deus, estaremos de volta a partir das 20 horas. Um beijo e um cheiro para você que entrou aqui, que eu não consegui ver todo mundo. Sabrina, Jocélia, Deise, também a Brena, esposa do Michel. Um grande beijo para vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Ótima semana, gente. Tchau, tchau. Deixa eu só botar um fundinho musical aqui para encerrar a nossa live bem bonitinha. Viu? E aí, vocês fiquem com Deus. Tá bom, gente? Não vou achar minha música. Não vou achar. Tchau, tchau, cheiro.